E aí, gurizada? Tá difícil isso aqui. E aí, gurizada, aqui é o Viano do Delta Araucária. Tô no ângulo meio estranho aqui hoje com a câmera. Mas o vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês uma ideia de mixagem, basicamente. Com equalização só de 4 bandas. Bora pro vídeo. A premissa é simples, né? Mixar com 4 bandas, né? Vocês vão olhar assim, mas né? As mesas da SSL, da Nive, é 4 bandas também. É grave, médio agudo, médio grave e agudo, com varredura, tudo. Tá bom. Eu tô propondo hoje um pouquinho diferente, né? Essa minha mesa aqui, a maioria dos canais são 3 bandas, né? 3 regiões de equalização, grave e agudo fixo, tá? Algumas têm varredura, né? Tu escolhe a frequência, né? E o médio com varredura, né? A varredura é bem ampla, que vai desde o grave até o agudo mesmo, né? 100 Hz a 8 kHz. E ela tem alguns canais aqui que são 4 frequências, né? 4 bandas, mas fixas, né? 80 Hz, 12K no agudo, tá? 500 Hz e 3K. 3 kHz. Eu não sei, mano. Eu vejo muita gente do estúdio, do ao vivo, que meio que ignora esses canais finais aqui da mesa, né? Tem outras mesas de som que tem essa topologia de equalização, chega aqui é só um médio, né? Ou pode ser outras regiões, né? 800 Hz no lugar de 500. Já vi de tudo, né? Mas não é muito usado, né? Esse aqui é um canal de linha, basicamente, né? Algumas mesas, como a Xenix 2442 que eu tive, tinha 2 prés de microfone, mas são canais estéreo, né? Em teoria. Né? Dá pra ligar 8 aqui. Mas não vai ser o caso hoje. O que é a ideia? Eu vou fazer uma mix aqui. Eu vou começar com uma peça mais antiga, né, dos anos 70. Mas faz tanto tempo assim que ainda se usava em estúdio, né? Mesas que só tinham equalização assim. Né? O Steve Albini teve uma mesa dessas. Uma Soundcraft. Metamorfose no Brasil, nos anos 80, né? Tem as fotos lá da sessão do Correntes, que era uma mesa com uma equalização assim, né? Todos os canais, né? Não só os finais, né? Tá? Bob Som, de novo, né? Era menos ainda, né? Era 4 bandas, mas 2 por vez só. Né? Então o grave era 75 Hz e 200. O agudo era 3K e 10K. Né? E saía disco atrás de disco, disco atrás de disco, né? Apesar dos pesares, né? Então, meu desafio é esse hoje, né? Eu vou começar com essa peça mais antiga, eu penso fazer uma mais moderna depois, né? Contemporânea, de fato. Né? A música que eu vou rodar primeiro foi gravada em 1975. You Are The One, da banda Street Noise. Eu gosto muito desse som, né? Eu mixei isso aí na pandemia a primeira vez. Como um experimento também, mas aí foi nos canais normais. Eu vou passar o som primeiro aqui, vou passar a bateria, são 4 canais de bateria. Bumbo, caixa, over estéreo. Tem um canal de prato ali, mas como já tem no over, eu vou deixar assim mesmo. Tá flat aqui. Eu vou tentar trazer o telefone aqui pra dar um close na equalização. A estrutura de ganho já tá feita, né? Já calibrei tudo aqui pra bater no 0 dB. Tá? Bobcats de novo, né? 2 conceitos aqui, né? Pra masterizar eu poderia calibrar pra menos aqui, né? Que alguns analógicos, assim, esse aqui é pra ser mais econômico, assim, perto do Manive, né? Com certeza é mais econômico, né? Não tá no mesmo nível. Enfim. Enfim, porque a questão de headroom, né? Um pouquinho diferente, né? Isso aqui, na verdade, tá até parelho com as mesas mais antigas, né? Tem um pouquinho mais ainda, né? 28 dBU ali, até a distorção, né? Mas aí equipamentos de masterização chega a mais 37, chegavam, né? Hoje não sei quanto que tá. Né? Em termos de voltagem de entrada, né? As mesas de som antigas eram mais 24. E outro conceito também é que no livro ali do Mastering Audio, ele cita muito, por exemplo, 5 kHz, aumentou 5 kHz. Além de ele dar a impressão de aumentar o volume, né? Ele vai dar a sensação de baixar o 250. Né? São regiões antagônicas. Então, de certa forma, assim, tu meio que consegue, não digo bem tirar frequências, mas dá a sensação, né, de diminuir por isso, né? Tu abaixa o grave e dá a sensação que abriu o agudo, né? E a gente faz isso com overhead também, não só para tirar a sujeira, entre aspas, né? Mas também, né, de certa forma implícita, fazer esse tipo de curva, né? Tô com sessão aberta aqui, You Are The One, né? Eu vou deixar rodando um trecho aqui, né? Quando eu printar eu vou cortar o vídeo só para não tomar o tempo de vocês, né? Aqui são os overs
Tá flash aqui, como podem ver. Tem um pouquinho de vazamento da sala na captação, de 40 anos atrás, né? 50 já. Tá indo tudo pra esses dois grupos. Vamos acertar bem o volume aqui. Opa. Tentar focar bem o... Esse canal aqui tá paneado pro centro, mas que ele tá mandando só pra um lado aqui, né? Mas enfim. Aqui tá a caixa. Bem embolada, né? Os padrões de hoje. Bumbo. Bem instaladinho. De novo, quando eu mixei outra vez, eu aumentei 1K. Pra dar o clique, né? Mas... hoje provavelmente vai ser diferente. Tá rolando aqui já. A mixinha, né? Vamos lá. Tirar um pouquinho desse grave, né? Não tem muito tons. Isso aqui a gente pode passar sem também, né? Começar a timbrar a caixa pelos overs, no caso, né? Bumbo também dá pra passar assim isso aqui. Tá aqui é do bumbo, né? Um bumbo moderno já, tá aí, ó. 10 segundos menos. Aqui não tá ajudando muito, né? Só chiado, mas... vou cortar um pouquinho. Caixa dá pra tirar isso aqui também, tranquilamente. Que aumenta um pouco o brilho dos pratos também, né? Um vazamento da caixa. Abriu bem. Temos a mix de bateria. Vamos subir aqui um reverb na caixa. Tá voltando sem equalização pro grupo aqui, né? Opa. Meio demais já. Vou escolher um outro plate aqui. Gostei desse aqui. Vou tirar os early reflections aqui. Pra delay dá pra ser um pouquinho mais. Tem um efeito meio slap. Tá bem aqui. Eu vou colocar um compressor no estéreo ali, né? Vai ser o DBX 166. A gente vai calibrar o compressor ali. E baixar o reverb, né? Agora que eu vi que tá bem. A ideia é pegar bem esses picos aí da caixa com o compressor, né? Aqui sim. Se aumentar demais meio que distorce já. O limiter, né? Tá aqui 2 para 1. Vamos baixando. Dá um punch diferente já, né? Tá meio demais já. Compressão manteigada, né? 1.5 para 1. Aqui tava bom, né? Aí. Eu vou printar essa mix agora. E eu volto daí daqui a pouco. Aqui tá só pra retorno, tá? Vou dar um playzinho ali pra vocês. Eu não vou gravar mix junto, tá? Mas só pra vocês sacarem. Ficou assim mesmo. Agora tá passando no compressor de novo, mas não tá ativando ali.
tá flat, né? A Manamix final eu já pretendo subir um pouquinho, né? Eu dei uma pilotada nos volumes ali do reverb, né? Agora, aqui tá vindo piano. Conga. Sintetizador. E órgão. Um pouquinho de vazamento e outras coisas, né? Vamos jogar os volumes aqui. Primeira coisa. Tá rolando já. Eu quis passar num flanger ali, né, depois do Don Close. Bem bonitinho isso aqui. Flanger lento. Vou mandar muito mais alto para não estourar ali. Reverb daí tá indo percussão. Ficou alto aqui, né? Só um efeito. O piano tá sendo bem. Conga eu quero subir um pouquinho. Dar um destaque, né? O piano não tá rolando nada nos graves. Subir um pouquinho dos martelos. O sintetizador cortou agora. Dá pra tirar aqui um 500, seguramente. O órgão tem um bordão grave aqui, né? Não vamos precisar tanto assim. Aqui, ó. Bonitaço. Aí a gente, né, muda o ganho. Toda vez que o cara sobe, o volume tem que baixar um pouquinho. Idealmente, né? Deixar sem flanger. Tal do som orgânico, né? Colocar um pouquinho cada frequência. Vamos printar? Mixado sintetizadores e conga. Eu vou botar aqui e tocar junto com a bateria, pra vocês sacarem como ficou. Tirei o compressor do bus. Eu tô gravando tudo pelo compressor ali, tá? Pra facilitar a minha vida. Opa. Vou começar a levantar o volume das demais peças aqui. Só pra constar, né? Eu tô fazendo em várias etapas porque são poucos canais que tem essa equalização, né? Na verdade são 8. Mas tem uns que tá funcionando só um lado, outros que tá... Esse aqui tá mandando já pro lado direito, esquerdo. Direito. Daí eu achei melhor, cara, liga num só. Mais certeiro, né? Enfim. Vamos lá.
sub tá bem satisfatório pra mim. Não precisa equalizar até. Mas dá. Dá um destaquezinho no Magic, né? Em guitarras. Não precisa desse grave. Esse violão tá horroroso. Sobrando muito. O violão eu quero usar como uma parte mais percussiva, quase. Aí. A palheta bem fininha. Aqui. Tirar um pouquinho do agudo do resto. Separaçãozinha. Agora tá soando mais que nenhum disco. Esse Magic é legal. Opa. Flanger no violão, porque sim. Fãs do Bobson. Bem menos. Eu vou trazer pra cima só pra acentuar alguns pontos, né? Vamos lá. Estamos perdendo um pouquinho baixo, parece. Melhor agora. Tô bem satisfeito com o grave, com o sub. Aqui nos monitores, pelo menos. Né? Outra ideia que eu vou passar pra vocês, né? Às vezes as minhas mix ficam muito estridentes. Um pouco pela monitoração, né? KRK. É boa, mas enfim, às vezes sobra um pouco de médio grave, daí o cara compensa na mesa e... Enfim. Melhor que tá mixando de fone, apesar de tudo. Ou outras caixas inferiores. Dá pra passar aqui e tirar ali o 3K, né? Aumentar o 12. Enfim. Diferençazinha, né? Cadê essa guitarra? Aqui. Aqui definitivamente não precisa. Vou tirar. Satisfeito? Vamos printar agora de novo. Tá feita a mix aqui da bateria, dos teclados com a conga e do baixo com o violão e guitarra, né? Falta os vocais, né? Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou mixar agora todo o instrumental para 2 pistas só. Enfim, a versão final vai ser 2 pistas, né? Mas daí isso me dá a opção de concentrar só no vocal depois, né? Na automação. E pilotando os volumes ali, enfim. Acho que vai ser mais tranquilo, assim. E efeitos também, tudo que precisar só pra eles, né? É isso aí. Já volto pro close da mesa aqui.